Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Narração, Thelma Schinkermann. Continuação do capítulo 3. A filha era a flor do cortiço. Chamavam-lhe Pombinha. Bonita, posto que enfermiça e nervosa ao último ponto. Loura, muito pálida, com uns modos de menina de boa família. A mãe não lhe permitia lavar nem engomar, mesmo porque o médico a proibira expressamente. Tinha o seu noivo, o João da Costa, moço do comércio, estimado do patrão e dos colegas, com muito futuro, e que a adorava e conhecia desde pequenita. Mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. É que Pombinha, orçando aliás pelos 18 anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade, apesar do zelo da velha e dos sacrifícios que esta fazia para cumprir à risca as prescrições do médico e não faltar à filha o menor desvelo. No entanto, coitadas, daquele casamento dependia a felicidade de ambas, porque o Costa, bem empregado como se achava em casa de um tio seu, de quem mais tarde havia de ser sócio, tencionava, logo que mudasse de estado, restituí-las ao seu primitivo círculo social. A pobre velha desesperava-se com o fato e pedia a Deus, todas as noites, antes de dormir, que as protegesse e conferisse à filha uma graça tão simples que ele fazia, sem distinção de merecimento, a quantas raparigas havia pelo mundo. Mas, a despeito de tamanho empenho, por coisa nenhuma desta vida consentira que a sua pequena casasse antes de ser mulher, como ela dizia, e, abre aspas, que deixassem lá falar o doutor. Entendia que não era decente, nem tinha jeito, dar homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras. Não, antes vê-la solteira toda a vida e ficarem ambas curtindo para sempre aquele inferno da estalagem. Fecha aspas. Lá no cortiço estavam todos a par desta história. Não era segredo para ninguém. E não passava um dia que não interrogassem 2 e 3 vezes a velha com estas frases. E então, já veio? Por que não tenta os banhos de mar? Por que não chama outro médico? Eu, se fosse a senhora, casava-os assim mesmo. A velha respondia dizendo que a felicidade não se fizera para ela, e suspirava resignada. Quando o Costa aparecia depois de sua obrigação para visitar a noiva, os moradores da estalagem cumprimentavam-no em silêncio, com um respeitoso ar de lástima e piedade, empenhados tacitamente por aquele caiporismo, contra o qual não valiam nem mesmo as virtudes da bruxa. Pombinha era muito querida por toda aquela gente. Era quem lhe escrevia as cartas, quem, em geral, fazia o rol para as lavadeiras, quem tirava as contas, quem lia o jornal para os que quisessem ouvir. Prezavam-no com muito respeito e davam-lhe presentes, o que lhe permitia certo luxo relativo. Andava sempre de botinhas ou sapatinhos com meias de cor, seu vestido de chita engomado. Tinha as suas joiazinhas para sair à rua e, aos domingos, quem a encontrasse à missa na igreja de São João Batista não seria capaz de desconfiar que ela morava em um cortiço. Fechava a fila das primeiras lavadeiras o albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de espargo cozido e com um cabelinho castanho, deslavado e pobre, que lhe caía numa só linha, até ao pescocinho mole e fino. Era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres, com quem já estava tão familiarizado que elas o tratavam como a uma pessoa do mesmo sexo. Em presença dele, falavam de coisas que não exporiam em presença de outro homem. Faziam-no até confidente dos seus amores e de suas infidelidades, com uma franqueza que não o revoltava nem comovia. Quando um casal brigava ou 2 amigas se disputavam,
era sempre Albino quem tratava de reconciliá-los, exortando as mulheres à concórdia. Dantes encarregava-se de cobrar o rol das colegas, por amabilidade. Mas, uma vez, indo a uma república de estudantes, deram-lhe lá, ninguém sabia por quê, uma dúzia de bolos, e o pobre diabo jurou então, entre lágrimas e soluços, que nunca mais se incumbiria de receber os róis. E daí em diante, com efeito, não arredava os pezinhos do cortiço, a não ser nos dias de carnaval, em que ia, vestido de dançarina, passear à tarde pelas ruas e à noite dançar nos bailes dos teatros. Tinha verdadeira paixão por esse divertimento. Ajuntava dinheiro durante o ano para gastar todo com a mascarada. E ninguém o encontrava, domingo ou dia de semana, lavando ou descansando, que não estivesse com a sua calça branca engomada, a sua camisa limpa, um lenço ao pescoço e, amarrado à cinta, um avental que lhe caía sobre as pernas como uma saia. Não fumava, não bebia espíritos e trazia sempre as mãos geladas e úmidas. Naquela manhã, levantara-se ainda um pouco mais lânguido que de costume, porque passara mal a noite. A velha Isabel, que lhe ficava ao lado esquerdo, ouvindo-o suspirar com insistência, perguntou-lhe o que tinha. Ah, muita moleza de corpo e uma pontada no vazio que o não deixava. A velha receitou diversos remédios, e ficaram os dois, no meio de toda aquela vida, a falar tristemente sobre moléstias. E, enquanto, no resto da fileira, a machona, a Augusta, a Leocádia, a bruxa, a Marciana e sua filha conversavam de tina a tina, berrando e quase sem se ouvirem, a voz um tanto cansada já pelo serviço, defronte delas, separado pelos jiraus, formava-se um novo renque de lavadeiras, que acudiam de fora, carregadas de trouxas, e iam ruidosamente tomando lugar ao lado umas das outras, entre uma agitação sem tréguas, onde se não distinguia o que era galhofa e o que era uma briga. Uma a uma ocupavam-se todas as tinas, e de todos os casulos do cortiço saíam homens para suas obrigações. Por uma porta que havia ao fundo da estalagem, desapareciam os trabalhadores da pedreira, donde vinha agora o retinir dos alviões e das picaretas. O Miranda, de calças de brim, chapéu alto e sobrecasaca preta, passou lá fora, em caminho para o armazém, acompanhado pelo Henrique, que ia para as aulas. O Alexandre, que estivera de serviço essa madrugada, entrou solene, atravessou o pátio sem falar a ninguém, nem mesmo à mulher, e recolheu-se à casa para dormir. Um grupo de mascates, o Del Porto, o Pompeu, o Francesco e o Andréa, armado cada qual com a sua grande caixa de bugigangas, saiu para a peregrinação de todos os dias, altercando e praguejando em italiano. Um rapazito de paletó entrou da rua e foi perguntar à machona pela sinhá Rita. A Rita baiana? Sei cá, faz amanhã 8 dias que ela arribou. A Leocádia explicou logo que a mulata estava com certeza de pândega com o Firmo. Que Firmo? Interrogou Augusta. Aquele cabra vasco que se metia às vezes aí com ela. Diz que é torneiro. Ela mudou-se? Perguntou o pequeno. Não, disse a machona. O quarto está fechado, mas a mulata tem coisas lá. Você o que queria? Vinha buscar uma roupa que está com ela. Não sei, filho. Pergunta na venda ao João Romão, que talvez te possa dizer alguma coisa. Ali? Sim, pequeno, naquela porta onde a preta do tabuleiro está vendendo. Oh, diabo! Olha que pisas a boneca de anil. Já se viu que sorte? Parece que não vê onde pisa este raio de criança. E, notando que o filho, o Agostinho, se aproximava para tomar o lugar do outro que já se ia, sai daí tu também, peste! Já principias na reinação de todos os dias? Vem para cá, que levas?
Mas, é verdade, que fazes tu que não vais regar a horta do comendador? Ele disse ontem que eu agora fosse à tarde, que era melhor. Ah, e amanhã? Não te esqueças, recebe os 2.000 réis, que é fim de mês. Olha, vai lá dentro e diz a neném que te entregue a roupa que veio ontem à noite. O pequeno afastou-se de carreira e ela lhe gritou na pista: e que não ponha o refogado no fogo sem eu ter lá ido. Uma conversa cerrada travara-se no resto da fila das lavadeiras a respeito de Rita Baiana. É doida mesmo, censurava Augusta. Meter-se na pândega sem dar conta da roupa que lhe entregaram, assim é de ficar sem um freguês. Aquela não endireita mais, cada vez fica mais assanhada. Parece que tem fogo no rabo. Pode haver o serviço que houver. Aparecendo pagode, vai tudo pro lado. Olha o que saiu o ano passado com a festa da Penha. Então agora, com este mulato, o Firmo, é uma pouca vergonha. Extro dia, pois você não viu? Levaram aí numa bebedeira a dançar e cantar a viola, que nem sei o que parecia. Deus te livre. Para tudo há horas e há dias. Para a Rita, todos os dias são dias santos. A questão é aparecer quem puxe por ela. Ainda assim, não é má criatura, tirante o defeito da vadiagem. Bom coração tem ela, até demais, que não guarda um vintém para o dia de amanhã. Parece que o dinheiro lhe faz comichão no corpo. Depois é que são elas. O João Romão já lhe não fia. Pois olhe que a Rita lhe tem enchido bem as mãos. Quando ela tem dinheiro, é porque o gasta mesmo. E as lavadeiras não se calavam, sempre a esfregar e a bater e a torcer camisas e ceroulas, esfogueadas já pelo exercício. Ao passo que, em torno de sua tagarelice, o cortiço se embandeirava todo de roupa molhada, donde o sol tirava cintilações de prata. Estavam em dezembro e o dia era ardente. A grama dos coradouros tinha reflexos esmeraldinos. As paredes que davam frente ao nascente, caiadinhas de novo, reverberavam iluminadas, ofuscando a vista. Em uma das janelas da sala de jantar do Miranda, Dona Estela e Zulmira, ambas vestidas de claro e ambas a limarem as unhas, conversavam em voz surda, indiferentes à agitação que ia lá embaixo, muito esquecidas na sua tranquilidade de entes felizes. Entretanto, agora o maior movimento era na venda à entrada da estalagem. Davam 9 horas e os operários das fábricas chegavam-se para o almoço. Ao balcão, o Domingos e o Manuel não tinham mãos a medir com a criadagem da vizinhança. Os embrulhos de papel amarelo sucediam-se e o dinheiro pingava sem intermitência dentro da gaveta. Meio quilo de arroz, um tostão de açúcar, uma garrafa de vinagre, 2 martelos de vinho, 2 vinténs de fumo, 4 de sabão. E os gritos confundiam-se numa mistura de vozes de todos os tons. Ouviam-se protestos entre os compradores. Mas avie, seu Domingos, eu deixei a comida no fogo. Oh, peste, dá cá as batatas que eu tenho mais o que fazer. Seu Manuel, não me demore com essa manteiga. Ao lado, na casinha de pasto, a Bertoleza de saias arrepanhadas no quadril, o cachaço grosso e negro, reluzindo de suor, ia e vinha de uma panela a outra, fazendo pratos que João Romão levava de carreira aos trabalhadores assentados num compartimento junto. Admitira-se um novo caixeiro, só para o fregue, e o rapaz, a cada comensal que ia chegando, recitava em tom cantado e estridente a sua interminável lista de comidas que havia. Um cheiro forte de azeite frito predominava. O Paraty circulava por todas as mesas, e cada caneca de café, de louça espessa, erguia um vulcão de fumo, tresandando a milho queimado, uma algazarra medonha em que ninguém se entendia.
Cruzavam-se conversas em todas as direções. Discutia-se a berros, com valentes punhadas sobre as mesas. E sempre a sair, e sempre a entrar gente. E os que saíam, depois daquela comezaina grossa, iam radiantes de contentamento, com a barriga bem cheia, a arrotar. Num banco de pau tosco que existia do lado de fora, junto à parede e perto da venda, um homem de calças e camisa de zuarte, chinelos de couro cru, esperava havia já uma boa hora para falar com o vendeiro. Era um português de seus 35 a 40 anos, alto, espadaúdo, barbas ásperas, cabelos pretos e maltratados caindo-lhe sobre a testa, por debaixo de um chapéu de feltro ordinário, pescoço de touro e cara de Hércules, na qual os olhos, todavia humildes como os olhos de um boi de canga, exprimiam tranquila bondade. Então ainda não se pode falar ao homem? Perguntou ele, indo ao balcão entender-se com o Domingos. O patrão está agora muito ocupado. Espere. Mas são quase 10 horas e estou com um gole de café no estômago. Volte logo. Moro na Cidade Nova. É um estirão daqui. O caixeiro gritou então para a cozinha, sem interromper o que fazia. O homem que está aí, seu João, diz que se vai embora. Ele que espere um pouco, que já lhe falo, respondeu o vendeiro no meio de uma carreira. Diga-lhe que não vá. Mas é que ainda não almocei e estou aqui a tinir, observou o Hércules com a sua voz grossa e sonora. Ó, filho, almoce aí mesmo. Aqui o que não falta é de comer. Já podia estar aviado. Pois vá lá, resolveu o homem zarrão, saindo da venda para entrar na casa de pasto, onde os que lá já se achavam o receberam com um ar curioso, medindo-o da cabeça aos pés, como faziam sempre com todos os que aí se apresentavam pela primeira vez. E assentou-se a uma das mesinhas, vindo logo o caixeiro cantar-lhe a lista de pratos. Traga lá o pescado com batatas e veja um martelo de vinho. Quer verde ou virgem? Venha o verde, mas anda com isso, filho, que já não vem sem tempo.